O nosso convidado de hoje tem uma larga trajetória no teatro. Mas também construiu uma sólida carreira como diretor de TV. Pois é, e fez isso sem nunca abandonar os palcos. Atuando e dirigindo em inúmeros espetáculos. O Persona tem o prazer de receber Jacques Lagoa. Jacques Lagoa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu, Cristine, o prazer é meu, você sabe disso. É um prazer estar aqui na Cultura, onde eu trabalhei bastante no início da minha carreira. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Uma alegria nossa. Jacques, vamos começar o programa rendendo uma homenagem a uma pessoa que foi fundamental na sua criação, no seu desenvolvimento como pessoa e também na sua trajetória, que é a Wandinha, Dona Wandinha, a qual você escreveu um livro, inclusive. Escrevi. Conta pra gente quem é essa mulher que você descreve, né, como muito forte, muito decidida, e o significado dela na sua vida. Foi maravilhoso. Ela foi tudo. Ela que me ensinou a ser gente. Nós éramos muito pobres. Minha mãe era casada com um cara famoso no Rio de Janeiro. Não casada, era amigada, aí eu nasci. Ele não quis saber nunca de mim. Mas minha mãe, uma batalhadora, ela me ensinou tudo. Como ser gente. E isto foi fundamental. Foi fundamental na minha vida, na minha carreira, nos meus namoros e agora no meu casamento. Sua mãe morava no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Quando você nasceu em São Paulo, Sim. porque ela estava separada já Já. do seu pai que você falou que nem quis saber de você. Não né? quis. Mas depois vocês voltaram para o Rio, né? Você morou lá um tempo. Moramos lá um tempo. Eu não sabia o que minha mãe fazia no Rio de Janeiro. Eu estudava num colégio alemão. Muito pequeno ainda, né? Muito pequenininho, tinha farda do alemão. E a Praça da República, no Rio, ainda era boa de se frequentar. E eu frequentava a praça e lá eu aprendi a andar de bicicleta com a minha mãe. E, enfim, eu me lembro que ela foi tudo para mim. E ela me dava um grapete sempre quando eu ia bem na escola. E eu tenho muitas saudades dela. Ela me ensinou tudo. Eu devo tudo a ela. Lá no Rio de Janeiro tinha o seu avô também. Tinha, aí sim. Aí depois eles vieram para São Paulo e nós acabamos vindo para São Paulo também. E aí moramos todos juntos na Alameda Lorena. Aí foi uma delícia. Em que momento vocês chegaram a morar num palacete? No Palacete Martins Costa, não? Sim, antes de ir para Lorena. Nós morávamos, era onde eu morava inicialmente, no Palacete Martins Costa, que existe até hoje. Eu tive grandes amigos lá. Que era a Avenida Rio Branco com a Ipiranga. Exatamente. Nós morávamos no quarto andar, apartamento 402, e às vezes eu penso em ir lá visitar. Mas aí eu vou chorar muito, vai ser uma desgraça. Você é um chorão, né? Sou. Quando vocês voltaram para São Paulo, foi difícil, né, a volta? O seu avô tinha morrido? Tinha. Como vocês sabem tudo. Meu avô tinha morrido e estava aqui na Alameda Lorena, minha avó, minha tia Vera, meu tio Carlito, e aí minha mãe e eu. Wandinha, de fato, eu escrevi um livro sobre ela.
dizendo o quanto ela foi importante para a minha vida. Ela fez de tudo para sustentar Tudo. E se ela virou. não tinha verba alguma para isso. Ela me colocava para estudar em bons colégios. Eu estudei num colégio perto da Lorena, até que nós mudamos da Lorena e fomos para Mateus Grow. E lá eu fui coroinha. E eu não sei como é que não virei padre, porque eu era um ótimo coroinha. Você estudou uma época no Claretiano? Claretiano, eu estudei, que era colégio de padre. Colégio de padre. Exatamente. Foi um bom colégio, fiquei 1 ano no Claretiano. Foi onde eu comecei a crescer, eu acho. Então, aí você começou a crescer. Exatamente. Né? Você chegou a arrumar algum emprego? Me disseram que você queria ser datilógrafo num banco. Não. Minha mãe achou que eu deveria ser datilógrafo, que eu devia trabalhar num banco. Aí aconteceu tudo na minha vida. Por coincidência, eu estava estudando no colégio de aplicação da USP, que era um colégio onde os professores participavam, os professores da USP participavam das aulas para os professores verem se seriam encaminhados ou não. E foi aí que tudo mudou. Eu era vice-presidente do Grêmio e eu queria ser presidente. Que foi nesse momento que o teatro entra na sua vida, mas de uma maneira bem pragmática, Sim. né? Eu perguntei para o pessoal de teatro, porque eles que comandavam lá, se eles faziam um bom teatro, se eles queriam fazer um bom teatro. Eu disse, já que nós queremos, nós não temos dinheiro, não temos diretor, você não pode... Eu sei lá, não conheço ninguém, mas onde eu vou? Disse, vai ao Teatro de Arena. Aí eu fui ao Teatro de Arena, conversei com Augusto Boal, um dos meus professores, e aí Foi o grande momento, aliás, do Teatro de Arena. Grande momento, onde eu conheci pessoas magníficas que me ensinaram tudo. E aí eu falei, você não quer dirigir lá? Eu falei, olha, eu acabei de ganhar o Molière, não dá agora, tal, mas aqui tem um ator que talvez faça. Eu falei, que bom. Quem? Milton Gonçalves. Falei, que bom, eu não conhecia ninguém. Aí fui para o colégio e falei assim, tem um ator aí que topa vir por R$30 por mês, que é o Milton Gonçalves. Porém, eles ficaram loucos, eles ficaram de teatro, conheciam tudo, eu não conhecia nada. E aí começamos a ensaiar, a nossa peça era uma porcaria, chamava-se Aquele Perfume, de Léo Lenz, e o Milton falou, essa peça não dá, vamos fazer uma outra, isso é muito ruim, então agora nós vamos começar a ensaiar uma peça chamada O Irmão das Almas, de Martins Pena. Falei, tá bom, então vamos. Falei assim, Milton, eu queria um papelzinho pequeno, eu queria aparecer e tal, para ganhar a eleição. Tá bom, então você arruma um papelzinho, nós vamos fazer ensaios e tal. Ensaiamos, e aí chegou o dia de decidir. Ele falou assim, olha, Jaque, não é papelzinho, é um bom papel, você vai fazer Jorge, do Irmão das Almas. Era o grande papel. Eu levei um susto, agora eu não vou ser eleito, vou fazer uma porcaria. Não, vamos sim. E fizemos. Montamos e o Teatro de Arena tinha 3 dias vagos. E nós montamos esse espetáculo no Teatro de Arena. Olha, para minha surpresa, tinha lá o Juca de Oliveira, a Dines Fati, Miriam Muniz, Guarnieri, meu pai no teatro. E eu falei, gente, essa plateia vai ser um horror, como é que... E fizemos. Aí a Miriam Muniz virou e falou assim, acabou o espetáculo, eu falei, olha, você podia fazer o Pelaio, que é um personagem que o Guarnieri fazia. Eu falei, que delícia, sei lá, ela está me elogiando. Mas você precisa ir para a escola de arte dramática. Eu falei, eu irei. E aí ela e o Sionei Siqueira me prepararam para a escola de arte dramática. E lá fui eu para a escola do Alfredo Mesquita, aprendi muito. Eu não sabia nada de teatro. Mas aí você também já estava fazendo O Melhor Juiz Rei. Sim, uma peça de Lope de Vega. Isso aconteceu que eu já fazia durante 2 anos na escola de arte dramática. E aí, casualmente, o Boal me convidou para fazer um papelzinho, isso era bem papelzinho mesmo, no Melhor Juiz o Rei. Era uma emoção só, eu não entendia nada de teatro. E aí era o Boal dirigindo. E aí, um grande professor, um grande mestre, faleceu, que Deus o tenha. E
Aí eu fiz. Era um camponês pequenininho, tinha 2, 3 falas, sei lá. Mais de 2, 3 falas, numa peça em que tinha Juca de Oliveira, Dina Sfati, Guarnieri, quer dizer, Miriam Muniz. Era uma escola, uma coisa de louco. Lá na EAD, quando você entrou na EAD, você mencionou o Alfredo Mesquita. Você chegou a conhecê-lo, então? Muito, muito. Alfredo Mesquita era um defensor do bom teatro, da boa escola, e eu levava grandes esporros. Dizia, não é assim, a professora de... Isso pode falar aqui, né? Pode. A professora de dicção, falei assim, não é assim que você fica de perna aberta, não é uma vaca, você tem que falar, projetar a voz, enfim. E aí eu ia aprendendo. Eu percebia que alguma coisa ia acontecer comigo. E eu ia aprendendo essas coisas. E aí o Guarnieri, eu falei, Guarnieri, não tem peça para mim, lugar para mim na peça infantil. Você escreve aí alguma coisa. Aí eu escrevi. Eu escrevi e apresentava a ele. Era o Sambinha e Frevinho. E que apresentava nos teatros da peça. E apresentamos isso. O Flávio Império, que era encantador, era um grande cenógrafo, me entusiasmava. E fizemos o espetáculo no Teatro de Arena. E aí você faz parte do grupo 2 do Teatro de Arena, Sim. o núcleo 2 do Isso. Teatro de Arena. Ele Fala um sabe- pouco desse Ele momento sabe aí. tudo da minha vida. O Núcleo 2 era um espetáculo que não era para fazer o que o Arena fazia. E aí o Guarnieri, o Guarnieri me convidou para dirigir. E aí a peça era do Juca de Oliveira, do Plauto, mas adaptado por Juca de Oliveira. Mas na censura disseram, soldado fanfarrão, nem pensar. Na época da o pessoal ditadura. gritava na rua, soldado também é povo, e eu junto. Pois bem, aí a peça ficou se chamando... Tragédia de Ser Bonito. Eita, não dá para falar com ela sabe tudo. Ela sabe. E aí fizemos a peça, eu dirigi a peça excursionou por toda a Paraíba, foi um sucesso. E eu tentando entender direito como conduzir os intérpretes. Mas aí eu já tinha certeza de que era a fé do intérprete, que era a seriedade do trabalho. E isto fez com que eu começasse a virar um diretor. Agora, você mencionou o Guarnieri com muito carinho, né? Foi ele que te aconselhou a seguir, fazer curso de teatro, Sim, né? Sim, ele acreditava em mim. Tanto é que na peça O Soldado Fanfarrão, ele assistiu e falou, muito bem, Jaque, você é discreto, você não exacerba, você não é over. E eu não entendia nada, porque eu estava quieto. Sim, mas era isso, é isso que você tem que fazer. Quando a gente escuta, é isso. Falei, tá bom. E aí, essas coisinhas importantes, eu ia aprendendo, e eu acho que eu carrego até hoje na minha vida. E aí eu estava começando a aprender a dirigir. E eu vi que era isso que eu queria. Mas quando eu trabalhava como ator, eu sacava essas coisas e tentava colocar dentro de mim. Porque eu tive muita sorte. Eu trabalhei com grandes diretores que me ensinaram tudo. Muito bem, Jacques. Agora nós já sabemos como foi que você começou nos palcos, como é que você entrou nesse mundo dos palcos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco do seu trabalho, não só nos palcos, como também na TV. Voltamos já com Jacques Lagoa. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o ator, diretor e escritor Jacques Lagoa. Jacques, você estava cursando a EAD quando você ganhou uma bolsa de estudos para Lyon, na França, né? E foi estudar com um dos mais prestigiados dramaturgos e diretores teatrais de lá. Isso acabou te levando para Paris. Mas antes da gente falar sobre a Cidade de Luz, vamos ver um quadro que a gente preparou? Vamos. Olha só.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après. Vocês sabiam que eu gostava dessa música, não? A gente sabe tudo sobre você, Jacques Lagrand. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Porque você é um apaixonado. Sou, né? eu tenho no meu celular as músicas francesas e esta é a primeira, Juliette Gréco. Como é que você foi parar lá? Porque ao invés de Lyon, você foi para Paris. Na verdade, o curso com Roger Planchon, ele fez uma reunião e aí ele disse que esse curso não ia acontecer, que ia fazer umas reuniõezinhas, teve as reuniõezinhas, nada importante e não teve o curso. E aí eu fiquei 2 anos em Paris. Ah, meu Deus! Como um grande escritor, que eu esqueço o nome dele, eu esqueço muita coisa, diz, quem passou a sua juventude em Paris, não esquece dela nunca mais. E eu morei na Rue du Four. O Saint-Germain-des-Prés, para mim, era o melhor de Paris. Foi um encanto. Conheci muita gente importante. Você chegou a escrever um livro sobre Paris, né? Sim. O livro chama-se Paris, toujours Paris. Foi sucesso. Foi lançado, vendeu tudo. Depois eu escrevi o Vandinha, que foi uma beleza. Mas lá em Paris, o que é que você fazia para se manter? Não, eu fui com uma verba da Comissão Estadual de Teatro de $1.000. E meu tio me deu esses $1.000 e na volta eu recebi esses $1.000. E devolvi a ele e ele não aceitou. Era um grande tio. Pois bem, e eu tinha um ator, um candidato ator que de repente também trabalhou na TV do Silvio Santos. E eu dividi um apartamento com ele. Mas aí depois eu mudei para um apartamento com um fotógrafo argentino. E eu dividi esse apartamento um tempo. E eu gastava pouco, comia lá. E numa época que eu estava com pouco dinheiro, uma namorada minha falou, olha, Jacques, eu vou sair do meu emprego, quer trabalhar lá? Falei, claro que eu quero. Aí eu fui, era só para calcular umas coisas, era moleza. Mas eu errava. Mas, enfim, ganhei um dinheirinho, foi bem, fiquei um bom tempo. Chamava-se Société Herdal. E aí eu lá fiquei, mas eu curtia demais Paris. Aí eu conheci os vinhos, aí era uma delícia. Aí eu ia para os bares, conhecia as moças, eu era bonitinho. Enfim, eu fiz um sucessinho. Vivia como cidadão, né? Ia para os museus. Ah, sim, ia. Se bem que o Museu do Louvre eu fui uma vez. Ah, é? Eu ia aos outros. Enfim, eu curti. Aí eu voltei, eu tinha minha mãe aqui. Voltei. E aí, voltando ao Brasil, você foi trabalhar com Antunes Filho. Fui. No espetáculo A Cozinha, que foi um grande sucesso, Foi. com um elenco enorme. Exatamente, foi uma beleza. Com Antunes, que, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Aquilo era diretor de teatro. Tem poucos hoje. E ele, um dia falou para mim, Jacques, tem um senhor aqui que quer conversar com você
sobre televisão. Eu falei, olha, não tenho nenhum interesse, estou muito bem aqui. Não, olha, esse sou eu na televisão. O cara deve ser importante. Então eu vou falar, claro, com muito prazer. E aí ele me apresentou ao Walter Avancini. Meu Deus, mudou a minha vida inteira. Eu não conhecia. Aprendi tudo. Aprendi a seriedade na televisão, que não tinha. Para mim, televisão era... Eu não ligava. Televisão, depois que eu comecei a dirigir, com a direção geral de Walter Avancini, um diretor estupendo, preocupado com o social, que a gente não pode perder de vista nunca. Eu me tornei um diretor de televisão e dirigi coisas que eu fiquei encantado. A gente vai continuar falando do Avancini, mas a gente quer te mostrar um depoimento de uma pessoa. É um depoimento muito especial da tua época da TV Excelsior. Olha Vocês só. querem me matar do coração, é isso? Oi, Jaque, meu querido. Como é que você está? Com certeza bem, porque você está sempre bem. Não podia deixar de falar sobre você, que é uma pessoa inesquecível para mim. Trabalhamos juntos várias vezes, aliás. Se eu não me engano, você começou uma novela que eu trabalhava também. E tenho feito alguns trabalhos com você dirigindo peças de teatro. Inclusive, eu tenho um prêmio de atriz da PETESP numa peça que você me dirigiu, que foi Descalços no Parque. Lembra? Para mim, você é o melhor diretor de comédia que nós temos no Brasil. Porque você sabe o que você quer, você tem os times certos. A gente não erra quando está nas suas mãos. Razão pela qual é uma honra falar com você, ser sua amiga, porque você, além de ser um excelente diretor, é uma grande pessoa, uma pessoa formidável, bom pai, bom marido, bom amigo, bom tudo. Querido, um beijo no teu coração. Eu espero que a gente trabalhe muitas vezes ainda. E amor e luz. Beijos. Arlete Montenegro, uma grande atriz. Eu digo sempre que ela é uma primeira atriz do teatro brasileiro. Ela faz teatro. Nós fizemos 2 peças juntas, 3 peças em que ela era brilhante. Agora, eu sempre tive amor pelos meus intérpretes. Sempre. Sempre amei, sempre dirigi com paixão e com seriedade. É um encanto ela falar disso de mim. Eu amo você, Arlete. Muito obrigado. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a tua primeira entrada na televisão. Você estreou com a Menina do Veleiro Azul, com ela. Você só vinha do palco, você não tinha experiência nenhuma de TV. Como é que o Jaque Lagoa se sentiu ali no estúdio, com as câmeras? Eu não me sentia bem. Quem dirigia era o Davi Grimberg. E ele me deixava à vontade. Mas já percebia que o que eu ia falar talvez fosse verdade. E aí ele falou assim, a primeira cena que você vai gravar é com Arlete Montenegro. Falei, ai, que maravilha! Ai, meu Deus. Aí eu olhava para a Arlete, ela tremia tanto com o cigarro. Falei, ai, meu Deus, agora vai ser um horror. Aí eu falei assim, aí, eu não sei. O Davi falou, coloca o texto aqui. Eu falei, tá bom, coloca. E, enfim, foi uma tragédia a primeira cena. Mas fizemos. E o Davi me desculpou depois. E aí eu comecei a me acalmar e a fazer televisão como deve ser feito, com o respaldo fundamental depois do Walter Avancini. Agora, entre o início dos anos 70 e o final dos anos 80, você atuou em mais de 20 novelas, em várias emissoras, praticamente todas as emissoras que estavam em atividade no país naquela época. E estava no elenco da última novela gravada na TV Tupi, Como Salvar Meu Casamento. Como é que foi para você esse momento? Quer dizer, lacraram a televisão, de repente você chega lá e o portão está fechado. Como é que foi isso? Foi uma tristeza, porque acabou por falta de dinheiro. E era uma novela que eu estava aprendendo muito, porque a minha mãe era Anissete Bruno.
Uma pessoa admirável. Foi uma tristeza ver que essa novela acabou. Nós temos um depoimento aí de alguém que acompanha a tua carreira, principalmente na TV, desde muito tempo. Vamos ver quem é? Vamos. Jacques, meu irmão, não biológico, mas espiritual. Muito bom ver você estar registrando a sua trajetória de vida tão repleta de acontecimentos importantes, de tanta vivência. Você sabe que é muito importante para mim, né? Você é meu amigo há muitos anos, talvez até antes dessa vida, quem sabe. E a nossa amizade se traduz em confiança, em alegria, em parceria, também profissional, já que estivemos juntos em tantos trabalhos. O que eu posso te desejar nesse momento? Uma vida longa, com muita saúde, que você não perca essa sua vontade de trabalhar, de criar, de inovar, de aprender e de ensinar. E que você, principalmente, nunca perca essa sua enorme capacidade de amar intensamente. Muito bom ser sua amiga, muito bom ser sua irmã e celebremos a vida e sigamos em frente, meu amigo. Há muitas coisas muito boas ainda por fazer. Um grande e demorado beijo em você, com muito amor. Ana Maria escreveu o prefácio, inclusive, do seu livro. É verdade. Ana Maria escreveu 2 prefácios para mim. Ana Maria é uma grande amiga, é irmã. Na verdade, eu a conheço há muito tempo. É uma pessoa, uma diretora também de enorme responsabilidade e uma pessoa séria. Bom, e aqui na Cultura você participou de alguns teleromances, né, que eram obras da nossa literatura adaptadas e exibidas em capítulos. Você atua, por exemplo, em Casa de Pensão, Pátio das Donzelas, O Homem da Cabeça de Papelão. Era um formato muito interessante, muito. Né? Mas isso é um absurdo! Onde é que vai parar esse país quando as donzelas não são mais defendidas? Eu exijo um novo julgamento! Fique quieto, seu coqueiro, o senhor pode piorar tudo. Mas que país é esse? Que país desgraçado é esse que não sabe impor as suas leis? Por favor, rapaz, fale de uma vez. O que foi que aconteceu? Por que você chegou aqui falando o nome da Eucleia? Porque foi ela que me acertou a cabeça. A Eucleia? Ela não faria isso. Isso é um absurdo. É um absurdo tão grande quanto o fato da senhora esconder que a Eucleia é filha da senhora. Você acha que a minha cabeça não funciona, é isso? Você pensa, ninguém mais quer ajudar ninguém. Eu não entendo essas coisas. É por isso que a minha cabeça precisa de favor. Cabeça nova? Chuchu, beleza, essa eu gostei, essa cabeça eu vou aproveitar, essa cabeça de papelão, não é? Cabeça de papelão é sensacional. Mas o senhor não se esqueça da minha, hein? O senhor deixa a minha guardadinha que eu posso precisar a qualquer instante, hein? Não se esqueça os fios, o senhor vai trabalhando, cuide direitinho dela porque eu volto para buscar a minha cabeça. Aí eu comecei a... Já estava começando a me apaixonar pela televisão e fazer um trabalho sério. E eu via que a gente podia. A seriedade é fundamental. E acho que foi isso que me fez me tornar um diretor, um bom ator, no teatro, inclusive, onde eu fiz muitas peças. O Homem da Cabeça de Papelão é uma das suas favoritas, né? É uma das minhas favoritas. Infelizmente, eu não tenho mais. Vocês podem me mandar. A gente pode vender para você. Foi bom. Mais um depoimento para você, Jaque. Vamos ver quem que lhe mandou essas palavras. Oi, Jacques Lagoa. Quanto tempo, meu querido colega, grande ator, diretor.
Foi um prazer, é um prazer estar falando de você. Você que eu conheço há tanto tempo, né? Desde o começo da Tupi. Depois fizemos a TV Cultura, que maravilha de emissora também. Então, eu fico muito feliz de saber, inclusive, você vai estrear uma peça nova agora, né? Estou muito feliz. Então, para você, tudo de bom com o seu talento e por ser esse colega e ator e diretor grande que você é. Beijo. Obrigado a Kate Hansen. De fato, nós fizemos uma novela juntos, O Hospital, que quem dirigiu foi o Avancini. E eu me borrava de medo, porque o Avancini não era fácil, nunca foi fácil. Ele era muito sério. E nós fizemos uma novela em que o Cassiano Gabus Mendes me disse, olha, são só 5 capítulos. Eu falei, não, tudo bem, eu fiz os 5 capítulos. Morri, close no caixão. Um tempo depois, Cassiano me chama. Eu falei, opa, outra novela? Não, o mesmo. Como, eu já morri? Não esquece, eles não vão se lembrar disso. Pô, eu devo ter feito mal. Pois bem, então, você vai voltar para a novela. Era o Estênio Garcia e eu. E você morreu com um documento do Estênio. E eles pensaram que morreu foi o Estênio. E você volta. Eu voltei, me empreguei e assinei um longo contrato com a TV Tupi. Foi uma delícia. E com a Kate nós fizemos aqui também alguns trabalhos. Ela é uma pessoa encantadora. É mesmo. Bom, já que a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já para falar dos seus trabalhos como diretor de TV. Pode Obrigado. ser? Voltamos já com Jacques Lagoa. Pronto, estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa com Jacques Lagoa. Em meados dos anos 90, você resolveu focar o seu trabalho também como diretor de televisão. E aí, você já falou do Walter Avancini, que foi fundamental na sua vida, a gente fez um quadro sobre ele. Walter Avancini, um dos mais importantes profissionais da televisão brasileira. Desde criança, declamava poemas na Rádio Tupi de São Paulo. Ele foi um dos pioneiros da TV brasileira e, aos 22 anos de idade, passou a escrever teledramas para a TV Excelsior, onde depois viria a assumir a função de diretor. Avancini se destacou ao implantar um novo estilo de interpretação, mais natural e orgânica, que caracteriza nossas transmissões televisivas até os dias de hoje. Foi um diretor intransigente e perfeccionista, o que o transformou num profissional ao mesmo tempo admirado e temido. Mas seus esforços resultaram numa carreira exemplar e repleta de grandes sucessos, como as novelas Gabriela, Saramandaia, Selva de Pedra e Chica da Silva. Entre tantos outros trabalhos exibidos no Brasil e nas telinhas de todo o planeta. E foi esse gênio da nossa televisão que acabou revelando outro excelente profissional, o nosso convidado Jacques Lagoa, que, seguindo os passos do seu mestre, construiu uma respeitável carreira na TV. Jacques, o fato é que você acabou sendo meio que um braço direito do Walter Avancini. Como é que aconteceu isso? Eu liguei para ele para dar os parabéns que ele estava na Manchete. 2, 3 dias depois ele me ligou. Jacques, você quer vir para cá? Eu falei, quero. Qual é o papel? Não, você vem dirigindo. Eu falei, eu não sei se eu sei dirigir. E eu fui para lá. Eu sabia o que o Avancini queria. Primeiro, falar baixo. Tesão no que você fala. E aí ele falou assim, você vai dirigir Chica da Silva. Pô, eu vou ser mais 2 diretores. Tá bom. Aí eu fui. Aí eu conversava com um diretor, Alcântara, falando, Alcântara, não sei o quê, como é que é? A Avancini chegou e falou assim, Jacques, eu acho que você não sabe isso, né? Não sei. Não, tudo bem. Olha,
daqui uma semana você vai dirigir 5 cenas. Tá bom. Você vai cortar. Eu falei, meu Deus, eu nunca cortei. Tá bom. Aí eu fui, estudei, cortei. Aí a última cena eu errei o corte. Acabou a cena, eu desci, encontrei o Avancini. Como foi, mestre? Ele falou, olha, foi muito mal. Perdi o emprego, pensei eu. Foi bem, aí veio o iluminador, um senhor fantástico. Falou assim, não é assim, Jacques. Ele assistiu, disse que você pega o ator, que você dirige bem, não fica triste, não. Falei, tá bom. Aí o Avancini me chamou na sala dele, amanhã você tem 20 cenas. Poxa. Pô, agora... Eu fui e fiz as 20 cenas. E aí eu dirigia 40 cenas por dia. De vez em quando ele falava assim, Jacques, isso aí que você está marcando não é definitivo, não é piada. Falei, não, eu vou dirigir. E dirigia. Outra vez eu estou dirigindo um monte de gente, ele encosta em mim e fala assim, para aí, começa de novo, porque você não vai conseguir fazer tudo. Mas olha, foi um grande mestre, foi um grande amigo. E às vezes, uma vez, eu nunca me esqueço disso, eu falei, Avancini, vamos jantar? Você não tem tempo para jantar, você tem que estudar. Tá bom, e eu estudei. Mas depois de um tempo, ele falou, vamos jantar. Pô, Avancini foi tudo na minha vida, na carreira de televisão. Tudo. Seu grande mestre, né? Mas o maior. Não reconhece, não? Faz tempo, perfume mudou. Mas é a pessoa daquela dia que lhe entregou a virgindade, não sabe? Aqui a mulher do homem, tirana! Sem nenhum arranhado, cangote aos pés. Mas só a cara dela que não ajuda. Filho de um cabrão, o que você quer de eu, hein? Eu só quero trocar por coisa minhoca. Coisa minhoca, que o grande senhor está preparando para quando você chegar nos infernos, filho de mulher rameira. Cumpra sua palavra, Chica. E diga o que o escravo contou. Se ele não tem mais nada para dizer, senhor contratador Felisberto, está mais morto que vivo. Ele é inocente. E eu juro por todos os santos. Bom, o fato é que deu certo. Você acabou dirigindo dezenas de trabalhos em várias emissoras, né? Então agora a gente tem o depoimento de alguém que acompanhou essa sua carreira como diretor de TV. Olha só. É para me matar do coração. Eu acho que agora é. Obrigado pela oportunidade de poder falar algumas palavras para esse nosso querido, amado, grande diretor Jacques Lagoa. Eu tenho belas lembranças do Jacques. O Jacques chegou na extinta Rede Manchete em meados de 1996. Nós estávamos gravando Tocaia Grande, de Jorge Amado, com Giovanna Antonelli, direção-geral de Walter Avancini. Eis que chega o nosso renomado diretor de atores, Jacques Lagoa. Mal sabia ele as águas turbulentas pelas quais ele iria percorrer naquela emissora. O clima era tenso, eram muitas gravações, o dia inteiro. Jacques Lagoa era um pouco cru no mundo do switch, né, nos cortes de cenas, essas coisas todas, mas ficava tudo muito engraçado, né, porque essa é a característica dele, fazer humor, né, e assim ele tranquilizava os atores no estúdio ou no set, onde quer que ele estivesse. Ele deixava o microfone aberto e enquanto ia se coordenando ali com os teclados, dando corte nas cenas, ele ia falando, brincando, fazendo piadas para que nós no estúdio ficássemos tranquilos, né, porque era tudo muito corrido, enfim. Jacques Lagoa, em pouco tempo, dominou todos esses fundamentos e acabou se tornando o principal diretor daquela emissora na época. Né? Tal a capacidade, genialidade e cultura desse diretor. Né? 3 anos depois, eu encontrei Jacques Lagoa no SBT, numa outra novela. E eu confirmei tudo isso que eu acabei de dizer. O cara tinha amadurecido muito como homem, como diretor, sabe? Enfim, ele dirigia a cena, conversava com o ator, a marcação de cena, e ali tu via que tinha um grande diretor te dirigindo. Jacques Lagoa é essencial para qualquer emissora, seja dirigindo uma cena ou seja dirigindo um núcleo de televisão. Meu Deus, Vitor Wagner. De fato,
ele era o grande galã de Chica da Silva. Foi um prazer dirigi-lo, enorme prazer. Era uma pessoa preocupada em fazer bem, e fazia bem, porque com a Avancini você tinha que fazer bem, senão você ia para a rua. Foi uma passagem magnífica na minha vida, graças à seriedade do Avancini, com todos os intérpretes. E eles até me chamavam de Avancini Júnior, porque eu... Não é que eu ficava bravo como ele, mas eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, está errado isso, vamos lá. Enfim. Agora, você já mencionou aí, o Victor Wagner reforçou isso, a questão do corte. Para quem não está familiarizado com a televisão, o que é o corte, o que é a mesa do corte, o kill? É os botõezinhos que tem aí em cima, que corta para Cristine, para você, para corta para mim, corta para ela, corta para o convidado. Exato. Né? E tem coisas boas. Por exemplo, eu dirigi uma novela com a Débora Duarte, uma grande atriz, e o meu diretor-geral era o Henrique Martins. E ele falou assim, Jaque, você às vezes, a Débora não está falando, você não corta para outra pessoa. Eu disse, não, porque é tão fascinante a forma com que ela muda a expressão dela e a coisa nova que ela vai falar, que é nisso que nós temos que ficar. Tá bom. Jaque, mais adiante você dirigiu várias novelas no SBT e também atuou aí ao lado do grande Ronald Golias, também com o Carlos Alberto de Nóbrega. Como é que foi esse tempo? Foi uma delícia. Carlos Alberto de Nóbrega é um cara que eu não vou esquecer nunca. Um dia eu estava andando na praia, encontrei o Carlos Alberto e ele falou, o que está fazendo, Jaque? Eu falei, nada, estou na pior. Ele falou, não, vai gravar um programa comigo. Eu falei, então eu fui. Gravei, ele me deu um cachê, acabou a gravação, ele mandou eu subir. Eu falei, puta, fiz tudo errado, eu acho. Aí eu subi, ele falou assim, que tal um contrato de 1 ano? Era uma pessoa generosa, muito generosa. Eu devo a ele esse 1 ano. Eu já estava casado, enfim. Agora, eu queria que você falasse do Golias. Um mestre, um grande mestre de comédia, né? Eu trabalhei muito pouco com ele, tete a tete, mas eu adorava o Golias e todo o time, quase todo o time da Praça é Nossa, era um time fantástico, que eu respeitava muito, e o filho do Carlos Alberto é que dirigia a praça. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E esse tempo da comédia até que o Victor fala que você tem, né? Eu sou bem-humorado, eu fiz grandes comédias como ator, desculpe ficar me elogiando, mas fiz grandes comédias como ator, espetáculos que eu devo muito ao José Renato Pécora, que foi um grande diretor, o João Bittencourt, outro diretor e autor. E com eles eu aprendia sempre, sempre, porque eles não me davam mole. Já que aqui você está exagerando, aqui não é, tal. Aí eu me lembrava de Guarnieri, não exagere. Não exagere. Mais um depoimento para você, na verdade 2, tá? Já que a gente falou do SBT, olha aí. Ai, meu Deus. O Jacques Lagoa é um dos maiores diretores que o nosso país tem. Eu ainda não tive a chance de estar ao seu lado no teatro, Jacques, mas tive a oportunidade de ser dirigido por você em várias novelas aqui em São Paulo. E o mais bonito do teu trabalho em televisão, do trabalho que a gente fez junto, é ver a forma com que você é apaixonado pelo trabalho do ator. E você sabe que é através do ator que vem a palavra, que vem a emoção e que uma cena acontece ou não. Então me lembro de inúmeras vezes estar com um dia tomado por 30, 35 cenas para serem executadas e você me deu calma, você me fez ser senhor do espaço cênico para poder fazer o meu trabalho. Querido Jacques Lagoa, grande diretor, comecei com ele no SBT e sempre foi muito querido. É conhecido como ligeirinho, né? Essa parceria, essa compreensão da dificuldade do trabalho do ator, às vezes é difícil encontrar no nosso meio. E você exerce isso, você faz isso acontecer de uma forma brilhante para que o ator possa acontecer
com todo o seu talento, com toda a sua personalidade em uma cena. Sempre me deu atenção, sempre me respeitou, sempre me ajudou, amado por toda a equipe e um querido dentro do estúdio e fora do estúdio. Tenho um carinho muito especial por você. Ó, um beijo gigante no seu coração. Amo você, Jaque, e tenho muita saudade. Que a gente se encontre em breve. Abração, meu querido. Gente do céu, vocês querem me matar do coração. Não. Porque realmente Petrônio é um primeiríssimo ator e ela também. Fizemos várias novelas, ela começou comigo, era encantadora, o talento, a segurança e a maneira com que ela, profissional, se colocava. O Petrônio, eu sempre disse a ele que eu queria dirigir com ele um Hamlet, que o Sérgio Cardoso fez há muitos anos atrás. Não fizemos, mas ainda temos idade para fazer. Um beijo para vocês, queridos. Quer dizer que jogar basquete é mais importante do que vir almoçar com o pai, não é? Não, também não é assim, viu? Onde é que o senhor pensa que vai? Ah, eu vou ao futebol. Vai ter um jogaço hoje. Sei, e o Chino vai dar uma carona pro senhor no caminhão de gás? E se fosse? Pai, o senhor não precisa trabalhar tanto assim. Olha, eu podia muito bem arranjar um emprego de meio período para poder ajudar. Mila, eu acho que você tem razão. Essa farsa foi longe demais. Que eu não mereço teu perdão. Mas pelo menos me diz uma coisa. Diz que você me odeia. Jaque, agora o momento aulinha. Cá entre nós, existe um pulo do gato para a pessoa ser um bom diretor de TV? O Vitor Wagner falou aí do seu relacionamento com o elenco. Você tem um bom relacionamento com as pessoas no elenco, na equipe e tal. Mas o que, na sua opinião, o que é mais importante? É passar ao intérprete que nós sabemos o que eles têm que fazer. Com amor. Com amor. Eu nunca gritei com ninguém, com nenhum ator. Eu sempre os tratei com amor, com paixão. Eu amo sempre o meu elenco. E dando a eles essa confiança, eles me aceitavam e faziam o nosso trabalho. Com fé, com vontade. É o que falta no teatro. Não digo hoje, mas temos que ter isso no teatro. Mas, ao mesmo tempo, a Bianca Rinaldi falou que você era o ligeirinho. Ah, é verdade. Sim, é. Eu sou rapidinho. A Rinaldi, os atores, às vezes, embarcam muito bem. E ela embarcava. Eu tinha 40 cenas, 35 cenas por dia. E, às vezes, a gente cortava um pouco de... A gente ia e falava, oh, Reinaldo, aqui, a câmera, a gente marcava com as câmeras, tudo. E a gente era ligeiro porque tínhamos necessidade. Não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Mas eles gostavam. Eles gostavam de mim e eu deles muito. Eu sinto falta deles, sinto falta da televisão hoje em dia. O que eu vejo não me dá a paixão que eu tive no passado. Muito bem. Bom, você está preparando no momento um novo espetáculo. E um dos atores que faz parte desse elenco te mandou umas palavras. Opa. Olha só. Que bacana estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Obrigado, Tílio, Cris, Edu, Caiabe pelo convite. E a você, Jaque. A você eu tenho que agradecer demais. No início da minha carreira, você foi um dos primeiros diretores a abrir as portas do teatro profissional para mim. Eu sou muito grato por isso. E com isso você me ajudou a realizar um sonho que permanece o mesmo até hoje, né? Que é ter emprego, estar empregado como ator. Muito obrigado por isso, Jaque. Você constantemente na minha carreira foi sempre muito presente como diretor. São mais de 10 trabalhos que eu tive o prazer e a honra de estar ao seu lado, tanto em teatro como em TV. Incrível
poder ter essa jornada ao seu lado também. Incrível conhecer tua família, teu filho, tua esposa, né? Pessoas tão maravilhosas. Mas já que é claro que a vida nem sempre é fácil, né? Para todos nós, independente da profissão que nós escolhemos. Mas nos anos 70, no início, né, dos anos 70, a gente vivia um período de repressão muito grande, né, com a ditadura militar. E você foi convidado, né, intimado a comparecer ao DOI-CODE. Queria que você contasse pra gente, Jacques, como é que foi essa tua passagem ali pelo DOI? O que aconteceu para você ser convidado a comparecer no DOI-CODE, né? O que te levou a isso? Como é que foi a repercussão no momento? Qual foi o teu sentimento de estar lá prestando esclarecimentos? Divide isso com todo mundo aí, Jacques. Uma honra ser teu amigo e ser teu ator. Conta comigo sempre, hein? Abraço. É um grande ator, está no meu espetáculo, é uma pessoa de caráter e isso é importante no elenco. Hernando é um belíssimo ator e vai fazer um belíssimo trabalho conosco, já está fazendo. O negócio do DOI-CODE eu ainda estava sob a influência do Teatro de Arena e eu dirigia espetáculos para estudantes sobre Fernando Pessoa, Sara Palha de Guimarães Rosa e Bertolt Brecht. Certo dia, eu recebi uma convocação para ir ao DOI-CODE. Aí eu falei lá no Teatro de Arena, o Plínio Marcos falou, Jacques, nós vamos ficar numa porta, uma pessoa vai ficar na outra, para ver para onde é que você vai, porque tem gente que não sai. Eu fiquei com medo. Fui para a entrevista, nem aceitava café nem água, com medo de tremer. E, na entrevista, uma pessoa lá, que eu não sei quem é, falou para mim, esse texto é seu? Não, não é meu. Esse é do Bertolt Brecht. Ah, muito bem, tá bom. Então, está terminado, o senhor pode ir. Eu saí, graças a Deus. Fui embora e eu vi que era importante a gente falar com a juventude. É o que eu quero até hoje. Fazer espetáculos que a gente diga alguma coisa, que a gente fale nem de uma calçada que esteja quebrada, mas que a gente fale alguma coisa para se consertar. E é para isso que eu acho que existe o teatro. Também. Jacques, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente quer parabenizar você por essa trajetória tão bonita que você construiu, tanto no teatro como na televisão, com tantos trabalhos, com tanta proficiência, com tanto carinho e com tanto amor pelos atores, pelas equipes e tal. Muito obrigado, Jacques. Acho que a televisão brasileira tem algo a agradecer a você, tem muito a agradecer a você. E eu queria agradecer a Cristine e a você, meu velho amigo. Eu sempre digo que com ele não precisa de um bom convidado, porque ele supre tudo isso. Muito obrigado de estar aqui na Cultura, casa que me deu muita alegria. Muito obrigado aos profissionais que aqui estão e preservem esse programa, que é uma beleza. Muito obrigado. Obrigada, Jacques. É realmente para a gente uma alegria ver o teu amor, a forma como você se dedicou a vida toda, se dedica até hoje, e esse olhar mesmo para o trabalho do ator, para o teatro, para a TV. E estando aqui, a gente vem com essa memória afetiva, né, de tantas novelas e daquele momento de humor no SBT ali que eu, pelo menos, lembrei aqui muito. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Muito bem. Vamos já falar da chamadinha.